Faz um bom tempo, né, que aliás, desde o começo da aula, eu poderia ir aqui pelo fato do meu trabalho. E domingo, se não tivesse o trabalho da casais, eu teria que ministrar aqui, né? Mas aí teve um pouco de casais, que foi suspensa a aula. Tivemos ali um bom estudo, né, um bom trabalho. E na quarta-feira, nosso noivo Ivaldo esteve ensinando lá a mesma aula que teria citado no domingo passado, sobre o profeta Jonas. E foi uma boa aula também que nós estamos aprendendo. E graças a Deus estamos aqui hoje para aprender essa lição que é de suma importância, né? A importância da obediência. Vamos aprender isso baseado no livro de Miqueias. É lógico, estudar em síntese, né? Seria o livro, né? Não vai ser estudado todo o livro, 7 capítulos, e tem mensagem aqui importantíssima, né? Ela vai ser em síntese bem resumido, porque vai tratar, acho que deu referência do capítulo 1, do verso 1 ao 5, e depois do capítulo 6. Tem muita coisa nesse livro boa para se aprender, mas é lógico que está tratando em síntese. Ou seja, um pouquinho de cada coisa do livro, tá? Mas é importante nós estudarmos os livros dos profetas menores, como se fala na igreja. Raro ver alguém pregando desses livros, né? Mas eles têm grandes mensagens. Profetas menores, por quê? Porque pregaram no período culto, ou seja, foram profetas que profetizaram no período culto, eles são chamados de profetas menores. Mas têm grandes mensagens que vem do coração de Deus para alcançar a finalidade determinada por Deus. E esses homens obedeceram a Deus, dentro do propósito de Deus, cumpriram da melhor forma o seu papel de profeta, embaixador e representante de Deus. O livro do profeta Miqueias também um livro que o profeta menor, mas uma grande mensagem. Tá? São 7 capítulos e tem uma mensagem aqui que é de suma importância para os seus dias, para o dia que ele profetizou, para dias posteriores ao dele que tiveram cumprimento, e para a atualidade, ou seja, para nós. Tá? O profeta Miqueias, ele profetiza, é uma mensagem que nós hebreus tiveram um aspecto urgente, ou seja, no seu tempo, uma mensagem que exigia que o povo tomasse uma atitude imediata, uma mensagem que fala de escatologia, mas uma escatologia que diria respeito ao próprio povo e teve seu cumprimento. Por exemplo, o capítulo 5 ele fala sobre o nascimento do Messias, fala do lugar que ele ia nascer. Isso cumpriu-se. Você que no ponto de vista que ele profetiza no dia, ele é escatológico e isso se cumpriu, teve seu cumprimento em Jesus. Mas há coisas no livro de Miqueias que foram ditas, vamos dizer assim, um aspecto escatológico que ainda não se cumpriu. Tem coisas que estão relacionadas ao juízo de Deus que terá ainda esse cumprimento. Então esse livro ele acaba sendo um livro atual, ou seja, ele tem uma mensagem do seu tempo que exigia que o povo tomasse uma atitude imediata, tempo presente. Tinha uma mensagem que dizia respeito a uma restauração do povo futuro que teve cumprimento em Jesus Cristo, mas ainda tem uma mensagem que continua viva, que não teve ainda seu cumprimento. Tá? Portanto, é um livro atual. E é sobre ele que nós vamos aprender esta manhã. Então vamos lá, vamos para a lição. Introdução. O problema do povo, a quem Miqueias dirigiu a sua mensagem, não é a falta de liturgia, mas de uma correta motivação para se adorar ao Senhor. Embora cometesse toda sorte de injustiça social, a geração contemporânea do profeta Miqueias oferecia sacrifício a Deus, praticando todos os rituais levíticos, mas não sabia o verdadeiro significado do amor a Deus e ao próximo. Então nós temos aqui na introdução dizer que o problema do povo, começa a destacar na sua introdução, o problema do povo, aqui essa é a sua mensagem,
da forma que eles se preparavam para adorar a Deus. Quer dizer, o problema deles não era isso que eles estavam fazendo. O problema deles é que havia um aviso muito grande sobre aquilo que fala e aquilo que faz. Entenderam? Ou seja, tudo como uma forma de ritual, de preparação para a adoração, eles faziam, mas simplesmente na aparência, não na prática. Ou seja, na hora de praticar de fato o que representaria todo aquele ritualismo, isso não existia. E ele termina dizendo na introdução que eles não conheciam o amor de Deus. Não, na verdade eles conheciam o amor de Deus. O que é pior ainda. Não é que eles não conheciam. Eles conheciam, mas não queriam viver esse amor. É diferente. Essas pessoas que de fato não conhecem a Deus, veem o seu amor. E há quem conheça, que não quer cumprir. É diferente. Dizer que o povo de Israel não conhecia é um equívoco, porque esse povo é destruído. Esse povo conhece. O problema é pior. Eles estão vivendo um momento de apostasia. Que apostasia? Apostatar-se, desligar-se da fé verdadeira. Quer dizer, se há apostasia é porque houve um religamento, houve um conhecimento de Deus. No contexto religioso, o povo conhece a Deus, conhece os princípios morais e éticos que ensinavam os ritos religiosos. Agora, eles não querem cumprir, eles não querem viver isso. Aliás, a crise de Israel, ela se dá em 4 anos. Quer dizer, é uma crise. O profeta chamado por Deus para ser um profeta e profetizar é um momento muito difícil para Israel. Por quê? Eles estão em crise, e uma crise que veio por 4 grupos. Tá? Que crise é essa? Por exemplo, ela veio pelos reis. Porque o contexto que nós aprendemos a palavra de Deus no tempo de Israel, somente no tempo da monarquia, não é um tempo, por exemplo, não é um político como o Brasil, que não se envolve com a religião. Era diferente. O político, ou seja, o rei que governava, ele tinha grande influência no contexto religioso. Não era só na política. Ele tinha uma grande influência no contexto também da religião. E, por incrível que pareça, os reis estavam inclinados ao erro, e por ser a maior autoridade, ele influenciava as pessoas de uma forma negativa. O exemplo disso é Acabe. O exemplo disso é o rei Acaz. O rei Acaz, se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que ele vai desviar o povo da adoração a Deus. Vai fazer um ídolo no mundo. E o povo, em vez de ir para o templo adorar, vão lá para aquele mundo adorar. Deus é representado por uma escultura, por um Deus que não conhece a Deus. Quer dizer, então, um Deus pagão. Então, esse contexto que ele está nos mostrando que o povo está vivendo, primeiro, no contexto da política. Os reis tinham um propósito de adorar e levar o povo a fazer a coisa certa, estavam fazendo errado. Os príncipes, eu vou procurar mostrar isso para vocês na lição da Bíblia. Os príncipes, o chefe, estava abaixo dos reis, também estavam corrompidos. As autoridades religiosas que Deus levanta para trazer o povo de volta, que eram os sacerdotes e os profetas, corrompidos. Todos. Então, esse contexto que ele vai aparecer profetizando, existe 4 grupos, e esses 4 grupos, que eram os reis, os chefes, os sacerdotes e os profetas, quer dizer, todos os responsáveis para levar o povo, inclusive eles mesmos, a viver a vontade de Deus, haviam se corrompido. Tá? A corrupção havia tomado conta nessa época. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco mais sobre isso. Só a introdução. Vamos lá, o livro de Miqueias. O contexto histórico. Miqueias e Moresete Gat, de acordo com o capítulo 1, o verso 1 e o verso 14. Também de Jeremias, capítulo 26, versos 8. Cidade localizada a 32 quilômetros sudoeste de Jerusalém. Miqueias, assim como os demais profetas de Judá, não cita reis do norte, na introdução de seus parágrafos, do seu ministério. Porém, aconteceu no período dos reinados de Joatão, Acaz e Ezequias, reis de Judá.
capítulo 1, verso 1. Essas datas estão entre 750 a 686 a.C., mas a soma desses anos deve ser reduzida significativamente por causa das corrigências. O profeta Jeremias afirma que a mensagem de Miqueias foi entregue no reinado de Ezequias, capítulo 26, verso número 18. Considerando os últimos anos de Acaz e os primeiros de Ezequias, Miqueias deve ter profetizado entre 735 a.C. a 710 a.C. Agora aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o profeta. Embora aqui ele, na sua introdução, ele está falando de rei, governar o reino do sul, ou seja, para Judá, ele também profetizou para o reino do norte. Deixa eu dar uma explicação para vocês entenderem isso, senão vocês não vão entender bem essa questão do rei do sul, rei do norte. Por quê? Vejam bem, houve um período em que houve um governo, no período da monarquia, um governo único para Israel. Por exemplo, quando Deus levanta a pedido do povo, de acordo com o livro de 1 Samuel, no capítulo 8, o povo não pede o rei. Então Deus levanta o rei, ou seja, dá o rei para o povo. Quem é o rei? Saul, correto? Nesse período havia as 12 tribos de Israel unidas, eles eram unidos. Então, um rei só para o povo. Depois de Saul, quem governa? Davi, correto? Quando Davi governa, é o mesmo povo, ou seja, não há divisão. É o rei para um só povo. Quando Salomão foi o terceiro rei, que é filho de Davi, ele reina, a mesma coisa. Agora, daí para frente, quando Salomão morreu, houve uma divisão do reino. Uma divisão das tribos de Israel. 10 tribos foram representadas pelo rei do norte. Então, quando você vê isso na Bíblia, por que rei do norte e rei do sul, mas o povo é o mesmo? É porque houve uma divisão. Rei do norte é representado pelas 10 tribos. Rei do sul é representado por 2 tribos. Rei do sul é a sua capital, Jerusalém. Rei do norte, Samaria. Então, essa coisa que o escritor está colocando aqui, para vocês entenderem por que existe rei do norte, rei do sul. Por que é que Deus levanta um profeta e profetiza para o rei do norte? Mas o mesmo profeta ele se volta para o rei do sul, que é o caso dele, o caso de Miqueias. Por que ele profetiza para o rei, a princípio, do sul, ou seja, para Judá, tendo sua capital em Jerusalém? Porque havia corrupção. Havia corrupção também em Judá. Agora, de repente, ele se volta para Samaria. Por que profetiza também para Samaria? Reino norte. Porque também o povo não estava na coerência de Deus, ou seja, não estava vendo de acordo com aquilo que Deus havia ensinado, aquilo que Deus queria. Então, esse profeta, ele tanto profetiza para um reino como para o outro. Tá? Mas vamos aqui. Deu para vocês entenderem essa diferença? Deu, né? Daqui para frente, se vocês ouvirem isso, vocês vão entender por que há essa diferença. Veja que ele era a cidade que ele era, Miqueias era de Meres-Zet-Gad, ou seja, era 32 quilômetros de Jerusalém, e era uma cidade, segundo alguns estudiosos, uma cidade pobre, mas no vilarejo. Miqueias, ele foi um profeta, um camponês, uma pessoa do campo. Foi um profeta humilde, um homem que Deus tirou ele lá do campo, mas para pregar uma grande mensagem para pessoas